Fala pessoal! Ontem teve a definição das oitavas de final da Copa do Brasil, data base para a ida 30 de julho, volta 6 de agosto. Teremos grandes confrontos como Palmeiras e Corinthians. Este clássico, que é um dos maiores clássicos do Brasil, decidiu a final do Campeonato Paulista e na final deu Corinthians. Mas pelo momento eu aponto que o Palmeiras é o favorito, porque o Palmeiras ele briga pela liderança no Brasileirão. Na Libertadores foi 100%. Na Copa do Brasil passou sem sustos, enquanto o Corinthians é eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, tá ali no meio da tabela no Brasileirão e vive uma crise institucional em relação à presidência, que renunciou o presidente, né? Não se sabe se volta, e tá um clima que não tá muito legal. Mas, quem sabe, como é só depois da parada do Super Mundial, o momento do Corinthians pode estar outro, e clássico sempre é clássico. Além disso, teremos confrontos interessantes como Flamengo e Atlético Mineiro, que foi a final da Copa do Brasil no ano passado. E a decisão no jogo de volta vai ser lá em Minas Gerais, assim como aconteceu na Copa do Brasil. Para mim, o Flamengo é o favorito, porque o Flamengo, junto com o Palmeiras, são os principais elencos do Brasil. E o Atlético Mineiro, ele vem melhorando, mas ainda assim está instável nessa temporada. Tanto que foi para o playoff da Sul-Americana, ainda não conseguiu estar lá na ponta no Brasileirão. Quem se deu bem nesse sorteio foi o Bahia, que vai enfrentar o Retrô. Retrô que passou de um Fortaleza em crise, mas o Bahia tá bem, ele tá bem no Brasileirão, ele só foi eliminado na Libertadores porque caiu no grupo da morte, e eu vejo que sim, o Bahia deve chegar às quartas de final. Inter e Fluminense, mais um confronto entre gigantes brasileiros, e eu vejo que esse daí é de muito complicado a previsão, porque é 50-50. São dois times que têm elencos próximos, são equipes que cada uma tem uma Copa do Brasil. O Fluminense está no melhor momento agora no Brasileirão, porque o Fluminense está em quinto e o Inter está em 14º. E nas Copas o Fluminense conseguiu passar em primeiro na Sul-Americana e o Inter passou em primeiro no seu grupo na Libertadores. Mas é equilibrado. Teve um confronto recente que foi 2-0 para o Fluminense, mas é também porque o Inter tá cheio de desfalques. Quem sabe até julho, quando acontecer esse confronto, o Inter já esteja melhor e faça um confronto de igual para igual. A vantagem é que o Fluminense decide na sua casa. Cruzeiro e CRB, o Cruzeiro é amplamente favorito porque o Cruzeiro realmente se encontrou com o Leonardo Jardim, está brigando pela liderança do brasileiro, passou com facilidade na fase anterior na Copa do Brasil. A competição que ele não conseguiu, que acabou sendo eliminado, foi a Sul-Americana. Mas, em contrapartida, a temporada do Cruzeiro está bem interessante. E o CRB é um time que no momento é um time mediano que tenta vaga para acesso na Série B. CSA e Vasco. O CSA foi uma das grandes surpresas da fase anterior, eliminando o Grêmio. E o Vasco é um time instável, que novamente está próximo da zona de rebaixamento, passou com dificuldade na Sul-Americana. Eu acredito que vai ter equilíbrio esse confronto. Mas o Vasco é favorito e ainda mais porque decide em casa. E Botafogo e Bragantino. Botafogo na temporada passada ganhou Brasileirão e Libertadores. E a Copa do Brasil é justamente a competição que falta para o Botafogo dessas grandes competições. E na fase anterior passou com facilidade sobre o Capital, mas vai enfrentar um Bragantino que vive um grande momento, que também está brigando pelo título do Brasileirão, que passou fazendo uma goleada contra o Criciúma na fase anterior da Copa do Brasil e decide em casa. Aí realmente é de difícil previsão. Eu acredito no Botafogo, mas eu não ficaria surpreso se passasse o Bragantino. Então, para mim, dos classificados,
São Paulo, em relação ao jogo com o Atlético Paranaense, mas vai ser difícil. Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Palmeiras, Botafogo. E eu vou dar um voto de confiança pro Inter. Eu aqui que sou do Rio Grande do Sul, por mais que o Inter tá cheio de lesões, eu acredito que o Inter, esse é o confronto que ele pode, porque daí é de igual para igual. Na Libertadores, daí eu desconfio mais, porque o Flamengo é um dos principais elencos da América do Sul e o Inter vai ter que se recuperar, contratar e ainda assim vai ser difícil. A única vantagem do Inter na Libertadores é que decide em casa. Enfim, e vocês? Vocês acreditam que quais times vão avançar para as quartas de final? Quais times são favoritos a serem o campeão da Copa do Brasil? Para mim, os favoritos é Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que faz uma temporada interessante, e Cruzeiro. Para mim, esses são os principais. Lembrando que esse vídeo tem oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff.